vai chegar o dia que todos esses enganadores irão esbarrar no grande trono branco. Qual o texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto. Você tá com o computador, é fácil em jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. No meu computador poder fazer isso aí. Que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens. Explica pra mim. Ponto 1. O pastor Zé Gomes da Assembleia de Deus desceu o chicote em falsos teólogos que estão defendendo que a homossexualidade é apoiada pela palavra de Deus. É claro que isso é um grande equívoco e o pastor Zé Gomes da Assembleia de Deus não economizou e desceu a ripa santa de pastores, teólogos que querem defender que a Bíblia Sagrada apoia uniões homoafetivas. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo porque o negócio está muito sério. E para deixar você mais por dentro dessa situação, eu quero compartilhar com vocês aqui um trechinho onde um homem que se diz pastor, Marcos Gledson, que lidera a Igreja Contemporânea juntamente com seu companheiro, ele esteve no podcast Rede Gospel FM com o pastor César Cavalcante e ali tentando defender de todo jeito que a Bíblia apoia a união homoafetiva, passou o maior vexame. Passou o vexame porque o pastor César Cavalcante não abriu a guarda. Assista um trechinho e, na sequência, o que o pastor Zé Gomes da Assembleia de Deus fala sobre falsos teólogos, falsos líderes. Confere o vídeo porque está muito forte hoje. Que Deus te abençoe. 9 é um assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Quando termina a frase, eu não vou entrar no assunto do divórcio porque o assunto já está terminando o programa, né? O assunto lá é o divórcio, né? Entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim: disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? A palavra... Apenas a quem foi concedido. Nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? Isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque É só isso. O texto lá é ficar assim sem casar. Do ventre da mãe. Aí no verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí nós não, temos... os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, sim, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Sar e Zamã. Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Sar e Zadã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Sar e Zamã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. OK. Isso é hebraico. Vamos lá. OK. Cultura hebraica. OK. Você sabe. OK, hebraico, me apresenta, né? O texto. Sar e Zamã e o Sar e Zadã. OK, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Sar e Zamã, se você estudar sobre os eunucos... OK, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. OK, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto. Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. No meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá?
As passagens que o senhor não me fala, Depois essas? faz o meu curso, entra lá. É Marcos Gladstone no YouTube. Então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, Gente, lá se o vai senhor ter é o tudo professor, bem por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom. texto, Então, se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Então, mas, Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem que fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, os ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento, os homoafetivos. Jesus está dizendo aqui que os falsos mestres, eles usam o nome de Jesus apenas como embuste, para enganar. A segunda coisa que você vai ver aqui, dentro desse texto, é que Jesus Cristo mostra que vai chegar o dia que todos esses enganadores irão esbarrar no grande trono branco. Porque Jesus diz no versículo 22, coloca lá, eu vou agora correr para encerrar. Muitos naquele dia dirão o quê? Pronto, eles vão aparecer no grande trono branco. E aí vão dizer, Senhor, Senhor. 3 vezes eles usaram o nome de Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes? Só que eles acreditavam, olha para cá, eles acreditavam que o nome de Jesus era um tipo de mágica. Eles acreditavam que falando 3 vezes, aí pronto, Jesus operava milagre. Entenderam como é as coisas? Tem irmão que até fica nisso. Eu vou citar aqui 10 vezes. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vou cruzar meus dedos aqui também, Jesus. Larga esse de mão, irmão. Aí eles disseram, Senhor, no teu nome nós operamos, expulsamos demônio, fizemos maravilha, curamos os enfermos. Nós temos um grande problema teológico aqui, um grande problema teológico. Eu não vou entrar porque eu não vou ter muito tempo, mas eu vou ser breve só explicar isso. Vocês se lembram que lá no Egito, capítulo 7, aí tu pode até me ajudar aí colocando aí, capítulo 7, versículo 12. Vocês se lembram desse texto aí? Êxodo, capítulo 7, versículo 12. Vocês se lembram que tinha Moisés que fazia milagres, e tinha os magos do Egito que faziam milagres. Ok? Cada um lançou a sua vara. Como é que diz, pastor Wagner? Rápido. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Isso. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Como é que Moisés leva a varinha dele e ele joga aquela vara e ela se transforma em serpente? Mas os homens vão lá e fazem a mesma coisa. Observaram isso? A outra coisa que você pode ligar o texto está em Jó capítulo 1. Vocês se lembram que Deus permitiu Satanás? Se lembram disso? Pela soberania divina, Deus permitiu Satanás provar Jó. Então alguns teólogos dizem que ali no Egito, Deus estava permitindo essa circunstância. Aí alguém diz, olha, na igreja pode ter pessoas que operam milagres e não sei o quê. Quando eu leio, coloca aí na tela, Tiago 3, verso 12. Coloca aí na tela. Meu entendimento é esse. Vamos lá, como é que diz? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Não tem como crente sincero fazer obra de Deus e fazer obra do diabo. Não tem como os magos de Faraó fazer obra de Deus e fazer obra do diabo. Porque lá quem fazia a obra de Deus era Moisés. Agora, esses impostores logo serão descobertos que eles faziam eram mágicas. E aí alguém diz, pastor, e esses que disseram, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos maravilha, no teu nome, coloca lá,
Segunda Tessalonicenses 2, verso 9. Coloque aí, rapidinho. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, Isso. com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sabe o que o diabo faz? Para iludir você com mentira, tirar você do caminho apertado, tirar você da igreja. Ele usa mágico, ele usa agoreiro, ele usa feiticeiro, com pseudos milagres para enganar você. O que pode acontecer é o seguinte: às vezes aquela pessoa que começou bem na igreja, começou bem na fé, de repente ele é iludido, o diabo cega ele e ele entra pelo caminho errado. Vocês sabiam que Judas recebeu poder para expulsar demônio? Sim ou não? Mateus capítulo 10, verso 1. Jesus diz: recebereis poder, eu dou poder. Se ele era um dos 12, ele também recebeu ou não recebeu? Recebeu. No início o Judas era crente. Só que depois, coloca lá Lucas 22, 3. Olha o que acontece com Judas. Olha aí. Como é que acontece? Entrou, porém, Satanás em Entrou Judas, o diabo nele. E o que fez? que tinha por sobrenome Iscariotes, Isso. o qual era do número dos 12. Pronto. Colossenses 14, 14. Colossenses 14, 14. 3, 14. É isso aí, é isso aí. Como é que diz? É lá mesmo, volte. É 4, 14, vai. Como é que diz? Pronto? Como é que diz? Saudava-os Lucas, o médico Lucas, amado. o médico amado, e quem mais? Demas. O Demas depois vai amar o mundo e vai abandonar Paulo. Paulo diz: Demas amou o presente século. Demas era crente. Demas tinha Deus, mas se enveredou pelo caminho do mundo. Aí foi fazer parte do grupo dos falsos profetas. Então preste bem atenção que essa problemática teológica, ela cria debates. Mas eu não acredito que Deus use uma fonte só para ter milagre de Deus e milagre do diabo. Não. Tem aqueles que são usados pelo diabo com pseudos milagres para não levar a crer nos verdadeiros milagres. Mas tem aqueles que são usados por Deus e que na verdade operam milagres. Jesus chega e diz assim: olha, eu não conheço vocês. Se Jesus é onisciente, é onipotente, é poderoso, ele diz que eu não vos conheço. Coloca lá na tela. Como é que diz? Então lhes direi abertamente: Isso. Nunca vos conheci. Eu nunca vos Conheci. Olha aí, irmão, isso é pesado. O que ele diz mais aí, pastor? Apartai-vos de mim, Pronto. vós que praticais a iniquidade. Olha, esse eu nunca vos conheci, aqui no texto original, egnon, é um segundo auristo. Sabe o que está dizendo aqui? Eles estão dizendo aqui que está na voz ativa. Ele está dizendo aqui: eu não conheço vocês. Sabe o que é esse conhecer aqui? É no sentido de intimidade. É no sentido de comunhão. Jesus não tem parceria com falsos profetas. Jesus não tem parceria com mentirosos. Jesus não tem parceria com falsos mestres. Ele tem parceria com quem vive em comunhão com Ele e é sincero para com Ele. Essa palavra, esse verbo aí, conhecer, ele fala de intimidade, fala até da relação sexual. Mas aqui está falando da intimidade que se tem com Jesus. Então preste bem atenção. Jesus chega e diz assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. E olha como é que ele chama os obreiros. Como é que está aí? Que praticais o quê? A iniquidade. Olha, a palavra iniquidade aí, anomia. Sabe o que quer dizer essa palavra anomia? Que não anda conforme a lei. Deus não tem compromisso quem não anda conforme a palavra dele. Então, vamos sinalizar, coloca lá, Léo. Pronto. Como é que nós vamos desmascarar os falsos mestres? Diga aí, igreja, bem forte. Como é que tu vai desmascarar ele? Fazendo o quê? Pronto, não se iluda não, irmão. Quando você vê o irmão, olha, eu sou uma irmã, eu sou uma serva de Deus, irmã. Olha, Jesus. Primeiro, irmão, quem não anda falando? Isso é falsa piedade. Quando você vê um obreiro, olha, querido irmão, passa esse relógio para mim, Jesus está mandando você passar. Eu vou chamar a polícia. Pode dizer para ele. Eu vou chamar a polícia já. Um dia o irmão chega para mim: santo, que gravata, santo. Foi um pastor. Santo, me dá. Eu disse: rapaz, isso aí foi a minha esposa, a Adriana, que deu, pai. Vou estar dando não. Mas Jesus falou comigo, só contigo, comigo não. Porque se para ele dar, ele tem que falar comigo também. Irmão, não cola comigo não esses negócios. Não cola comigo não. Pode chiar, pode... Tem irmão que chia, parece panela de pressão. Né? Que nem cascavel perto da gente, para impressionar. Nem pode chiar o tanto que tu quiser. Bater pé, fazer careta.
Isso não é crença, não. Crença é outra coisa, é fruto. E lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso que fala que você é crente. Está aí. Pronto. Eles só buscam o quê? Lucro. Está aí as referências. Pode passar. Ponto 2. Como é que vai desmascarar os falsos mestres? Entendendo que usa o nome de Jesus com embuste. Eles só usam o nome de Jesus com embuste, irmão. Esse negócio de ter autoridade. Vem para cá. Você vai ser curado agora. Você vai receber. Vem para cá. Mas antes, eu tenho aqui uma campanha, irmão. Um envelope. É o seguinte. Tem aqui o de 1.000. Tem aqui o de 500. É já que eu vou orar por vocês. É já, a irmã crê que Jesus cura. Olha, irmão, eles ligam um assunto com o outro. Aí eles atrapalham o negócio. Aí a irmãzinha, coitada, tá doida para ser curada. Não quer ser operada. Tem uma operação marcada, ela está aqui. Eu creio, pastor, eu creio. Olha, para aí, irmã. Tem deles que tem até uma autoridade que você pensa que é do céu. Para aí. Já. Aí a irmã, pronto, pega o envelope. Aí estão tudo aqui na frente, aí passa o envelope, os irmãozinhos bota 500, bota 1.000. Embuste. Aí. Eles fazem milagre, mas é no poder de quem? Satanás. Desmascara ele. Pode passar. E aí, o quê? Como é que nós vamos desmascarar eles? Pode ficar entre nós. Pode pregar no nosso meio. Pode fazer falsos milagres. Só que vai chegar o dia que Jesus vai separar o joio do trigo.